Sejam bem-vindos para mais um vídeo de estudo bíblico do Ministério Palavra, Fé e Obras. Este ministério que leva para todas as pessoas a mensagem de paz, mensagem de alegria e de reconciliação. Então, receba-o com muito agrado no seu lar e lá onde o Senhor te colocar para acompanhar os nossos vídeos. Queridos amados, neste dia, como eu ia dizendo, estamos bastante alegres para vos trazer mais uma palavra de fé. A palavra de fé, ela é compreendida quando nós tiramos o nosso manto, tiramos todo o nosso entendimento, colocamos de lado e deixamos com que Deus nos fale. Só assim é que nós chegamos a ponto de compreender as coisas espirituais. Mas enquanto que a nossa faculdade, os nossos diplomas, a nossa posição social falar mais alto do que a voz do Senhor, não seremos capazes de entender a vontade de Deus. Outras vezes também acontece que as situações que nós vivemos chegam a ter mais impacto, chegam a falar mais alto aos nossos corações, de forma a não crermos naquilo que a palavra de Deus nos dá como solução, como via para então encontrarmos a paz, ou então a resposta daquelas que são as nossas questões do dia a dia. Apraz-me dizer-te que se estás ali é porque Deus pretende trazer-te esta mensagem de alegria, pretende mostrar a ti que precisas de te libertar, precisas de encontrar o seu Criador, porque somente Ele tem a palavra que reconforta, somente Deus tem a solução, não aquela solução temporária, mas aquela solução duradoura. Então é uma solução de longos anos, aquela que, recebendo ela hoje, ficará consigo até a eternidade. Portanto, não despreze a palavra, estamos para partilhar, não me vê como se fosse um juiz para si, não, mas veja-me como um irmão que está a dar-te um conselho bíblico e que, se obedeceres, se deixares Deus falar, você sairás ali bem repleto e suficientemente capaz para então enfrentar aquelas dificuldades, aquelas situações que antes achavas não terem solução, mas hoje sim tem solução. Vamos ao estudo bíblico. Pois é, desejamos falar sobre o divórcio e o ser desleal, ou então ser desleal e o divórcio. O divórcio é aquele ato em que duas pessoas de sexo oposto chegam em acordância, ou então acordam, chegam num consenso, talvez não, porque um dos lados pode dizer que não, quero do meu marido, ou ele pode dizer, eu quero a minha esposa, mas a esposa já não quer, a esposa diz que eu quero o meu marido, mas o esposo já não quer. Mas o divórcio é a separação entre duas pessoas que estavam unidas numa ideia, num princípio, mas que depois não conseguiram avançar por causa de situações que não vieram lhes ajudar, não lhes fortificou, e então a solução para eles, ou para uma ou para outra, é a separação. É ali que nós queremos falar sobre o divórcio. Então, as Escrituras nos oferecem muitos exemplos quanto àquilo que é o pensamento de Deus sobre o divórcio. E também, como eu ia dizendo, que a deslealidade é um problema grave diante de Deus
quando se trata das pessoas que se engajam a uma relação, tal como nós vamos procurar um emprego, a entidade empregadora nos apresenta aquilo que é o plano do trabalho, como essa empresa funciona. Assinamos um contrato, por exemplo, de 6 meses e nós, durante esses 6 meses, temos que apresentar resultados que serão agradáveis ao nosso patrão, e se nós não pudermos apresentar aqueles resultados desejados por parte do nosso patrão, então ele tomará uma decisão: ou o contrato quebra, ou então o contrato vai para frente. No entanto, o que o nosso patrão poderá esperar de nós é a lealidade, então é a sinceridade naquilo que ou então aquela pessoa dizer que é capaz de fazer e vai provar. Se não puder, então poderão ver que o contrato não poderá ir para frente. Não quero complicar aqui as ideias, mas quero vos fazer entender que a lealidade é ser sincero e não ser falso. A deslealidade é ser falso e não ser sincero. Nas nossas relações, várias vezes vimos pessoas que não se firmam naquilo que são os compromissos que assumiram com as suas esposas, ou então os esposos as esposas também param com os seus esposos por causa das dificuldades. Mas Deus não vê na Bíblia um motivo financeiro ou motivo de residência, ou falta qualquer coisa que venha a ser razão para que duas pessoas sejam desleais umas às outras, ou então venham a divorciar. Deus deu-nos algumas razões que podem levar as pessoas ao divórcio, e não se preenchendo essas razões, então não há divórcio e não se pode ser desleal. Vamos então a ler a Bíblia e vermos qual é o pensamento de Deus quanto aos desleais, aos mentirosos, aos falsos para com as suas esposas, e a vontade de Deus, ou o pensamento de Deus quanto ao divórcio. Prepara-te. Estamos no livro de Malaquias, capítulo 2, versículos 14, 15 e 16. A Bíblia diz o seguinte: e dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu concerto. Versículo 15. E não fez ele somente sobejando-lhe o espírito, e porque somente ele buscava uma semente de piedosos, portanto, guardai-vos em vossos espíritos, e ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade. Versículo 16 diz: porque o Senhor Deus de Israel diz que aborrece o repúdio, então divórcio, e aquele que encobre a violência com o seu vestido, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. Estamos aqui a falar daquela pessoa que um dia conheceu uma determinada pessoa. Estamos a falar de um homem que conheceu uma mulher, conquistou ela, ela teve que abandonar todos os outros que a perseguia para aceitar a tua proposta, ou a minha proposta, e depois de nós de estarmos juntos, aquele pacto que nós fazemos, conforme acabamos de ver aqui,
nós nos esquecemos depois de muito tempo. Começamos a achar que o que nós temos já não está em condições de continuar a nos agradar, ou a pessoa que nós temos já não tem as condições necessárias, os requisitos necessários para nos agradar, e vamos então buscar uma outra mulher. Então, a deslealidade, ou então a mentira ou a falsidade usada por um homem contra sua esposa é um problema grave diante do Senhor. Porque o Senhor foi testemunha naquele dia em que muitos de nós até oramos: Senhor, se me deres uma mulher, eu vou fazer isso e aquilo. Eu quero uma mulher, porque já chega isto e aquilo. Tantas promessas que nós fazemos a Deus nas nossas orações. Mas chegando essa bênção ao nosso alcance, nós, por falta de vigiar, os nossos olhos começam a enfraquecer daquilo que era a força maior que nós tínhamos, que o amor que nós sentíamos nas pessoas, ou desculpa, a nossa esposa, e começamos então a achar que por fora podemos encontrar uma outra pessoa, ou então aquela colega no serviço, ou então aquela colega de escola, ou a prima, porque muitas pessoas já se deixaram cair nisso, pensando que uma prima pode ser sua esposa, ou um primo pode ser seu esposo. Isso são tudo coisas inventadas pelo homem, porque a Bíblia fala disso, sim. No passado as pessoas casavam suas primas, seus primos, mas nós somos da nova aliança, que está em Cristo Jesus, não temos esta permissão. Então, não podemos casar com a prima, nem podemos casar com o primo, somente com uma pessoa que não seja da nossa família. Esta sim. Então, voltando no assunto, a deslealidade, ou então a falsidade num lar, cria um buraco grande onde a família toda não pode viver a alegria que Deus deseja num lar. Então, se o irmão que aí está tem se atraído por uma outra mulher, sabendo que tens uma mulher, saiba que estás a incorrer a um grave erro diante do Senhor. Deus não está alegre, não importa quais são as razões que te levam a querer essa pessoa. Não, a minha mulher já não cozinha, ou não cozinha a tempo, ou não lava roupa. Isso não são, e tudo isso não são motivos que Deus vai dizer não tem razão, porque a mulher deve lavar a roupa do seu marido, por isso pode procurar uma outra mulher. Isso não é razão. Deus não considera isso como uma razão para então trair a ela com outra pessoa, ou com outra mulher, digamos assim. No entanto, Deus está aqui a nos dar uma lição de moral, para nos fazer entender que nós, quando assumimos um compromisso com alguém, ele é testemunho. As palavras que saem das nossas bocas, Deus é testemunha, testemunha das nossas palavras. Então, um testemunho, ou uma testemunha, é aquela pessoa que está para a passo daqueles acontecimentos em que um dia, quando alguma coisa estiver a andar mal, essa testemunha aparece para dizer que sim, eu confirmo que o fulano naquele dia fez isso ou falou aquilo. Há quem pode pensar que não, eu vivo maritalmente, isso Deus não considera. É mentira, porque Deus sabe que você vive maritalmente. A única coisa que te falta é o entendimento de que já deverias procurar os mecanismos, meios suficientes financeiros para que você leve essa mulher diante do Senhor para lhe honrar como esposa. Querido, estou aqui a fazer-te entender que os olhos que você não quer tirar naquela pessoa, naquela mulher que não é tua mulher, está a levar você para um buraco que não saberás como dele sair. Para tal, vamos passar para um outro texto bíblico que vai nos ilustrar as razões do porquê que nós, quando caímos, ou então quando estamos no pecado, não conseguimos mais ver a glória de Deus. Como pois é, vamos ler Mateus capítulo 26, versículo 41, que diz: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A vigilância é algo muito importante para todos nós.
Se alguém desejar permanecer com aquilo que tem, não importa se é carro, se é casa, filhos, família, tudo, é preciso vigiar. Portanto, eu, você e todos nós precisamos vigiar, porque o nosso corpo é fraco. O Espírito é forte, o Espírito nos leva a pensar em orar, o Espírito nos chama, vai orar. Olha que alguma coisa pode acontecer, olha que isso e aquilo. Mas, não, vou orar depois. Não, vou orar depois. Então, para que alguém caia na tentação de ser desleal à sua esposa, basta ela deixar de orar. Basta ela deixar de ouvir as pregações. Basta ela dizer, Deus, fica ainda um pouco ali que eu vou tentar fazer da minha maneira. Então, como pode ser possível que alguém que nós hoje amamos, tomamos uma decisão firme, mas depois dos 5, 6 anos, 10 anos, talvez até menos de 10 anos, 2 anos, ela deixa de ser aquela pessoa que nós um dia gritamos alto, que nós vimos tantos outros homens derrotados e nós sermos os mais felizes. Como é que isso pode acontecer que nós não podemos mais, já não ter mais gosto nela? Tudo porque nós estávamos a levar as coisas sempre carnais, não sabíamos o que é um compromisso, o que é o compromisso de casamento na vida dos filhos de Deus. Nós não sabíamos. Por isso que muitas vezes nós vamos à igreja, no ato do casamento, falamos que eu quero a fulana na tristeza, na alegria, e enfim. Nós falamos isso. Mas será que nós antes fomos instruídos a entender qual é a vontade de Deus quanto ao casamento? Acho que não. Se fomos, então será que guardamos os mandamentos? Também pode ser que não. Por isso, esse texto aqui que fala do vigiar, leva cada um de nós a refletir um pouco. Será que você tem orado a favor da tua esposa? Será que a esposa tem orado a favor do marido? Será que quando você está livre, tem dito alguma coisa a favor do seu esposo, a Deus? Senhor meu marido, ele vai trabalhar, ele vai fazer aquilo, cuida do meu marido. Não, Senhor, a minha esposa vai trabalhar, cuida da minha esposa. Senhor, eu sei que por onde passamos vimos muitas coisas, vimos mulheres bonitas, vimos homens bonitos, mas não me deixa cair em tentação. Queridos, muitos estamos a cair em tentação, tudo por quê? Não é porque o diabo é forte, não. É porque nós é que demos tempo ao diabo. A Bíblia declara que não dês tempo ao diabo. Não podemos dar espaço do tempo ao diabo. Quando está a sentir alguma coisa que não vai de acordo com aquilo que é o sentimento normal de um homem para uma mulher, então a tua própria esposa, começa a repreender. Mas não espera esse mal chegar. Já antes você deve repreender. Senhor, eu sou marido de uma mulher e a minha esposa é para mim só. E ela também diz a mesma coisa, que eu sou esposa de um só homem e não de 2 homens. Se assim nós começarmos a fazer, se nós entendermos que eu tenho um compromisso e eu devo cumprir com esse compromisso até o final da minha vida, muitas coisas poderão mudar se nós entendermos assim. Mas enquanto que nós continuamos a achar que lá porque eu já consegui ela já está aqui, já é minha esposa, tudo vai andar bem, nada de mal vai acontecer, ou então saiba que vamos cair. Sem você desejar, você vai começar a achar uma determinada pessoa lá no trabalho ou algum lugar, qualquer que seja, mais atraente que a tua esposa. Pode até não parecer mais atraente, mas também vale a pena. Tudo isso porque o diabo Satanás, ele encontra você tanto a dormir, que já não tens aquele encontro com Deus, já não conheces a palavra, não temes mais a Deus, e ele entra em si e faz a sua vontade, e vai se assustar que o teu lar, que estava tão bonito, cai. Já não é você mais marido da fulana, nem a fulana mais a esposa do fulano, cada um no seu canto. Depois, mas como é possível? E aquela fulana que você vai se atrair por ela, nem que fica contigo, não será a esposa que Deus vai considerar como responsável daquele pacto que você assinou com a fulana. Entanto, é muito importante que haja vigilância, haja oração, haja jejum, haja um pacto grande com Deus na nossa vida, para que então permaneçamos
firmes. A Bíblia é repleta de exemplos que nos podem encorajar. Josué, para que ele pudesse vencer a grande batalha de conduzir o povo de Israel de lá onde Moisés havia terminado essa missão até a terra prometida, Deus lhe disse que você deve meditar a Bíblia de dia e de noite, fazer conforme o servo de Deus havia feito Moisés, porque assim teria sucesso nos seus afazeres. Então, para que o seu lar seja feliz, para que você seja um verdadeiro homem de Deus, não porque o homem de Deus é só aquele que prega, mas o homem de Deus é aquela pessoa que observa a palavra de Deus. Cristo disse: aquele que me ama é aquele que ouve e guarda minhas palavras. Portanto, aquele que ouve e guarda a palavra de Deus, esse aqui é que é servo de Deus. Não eu que estou aqui de pé só porque estou aqui a dizer, não, fulano é servo de Deus. Não, se o que eu estou a dizer não faço, então não sou de servo de Deus. Estou somente aqui como um indicador, mas que eu não chego lá onde eu indico. Que o caminho tal vai, então, se pegares esse caminho vai para o sítio tal, e se pegares aquele outro vai para o sítio tal. Eu permaneço no meu sítio, mas não consigo chegar lá. Isso aqui é o grande erro de muitos que transmitimos. Então o texto diz aí, conforme acabamos de ver no vídeo, aí, tanto nas escrituras, aí diz que eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Portanto, o divórcio, agora vamos falar sobre o divórcio, que é a parte 2, a segunda parte. Portanto, o divórcio é permitido somente, isto é, nas palavras de Jesus Cristo, quando a mulher for infiel, ou então desleal, ou então ela fazer um ato de sexo com uma outra pessoa, digamos com outro homem, porque com uma outra mulher ela não fará, porque não existe sexo entre mulher e mulher, ou homem com homem, não existe. Só existe sexo homem com mulher e mulher com homem. Então, o Senhor está a dizer que a possibilidade da separação somente há nesta situação, quando ou a mulher vai prostituir-se, quando ela vai se meter com outro homem. Muito bem, mas se isso não for o caso, se esse não for o caso, a Bíblia declara que a mulher repudiada, quem a pegar como mulher, estará a cometer pecado. Então, se alguém se separou com a sua esposa por uma outra razão, que não tenha sido a de prostituição, a de adultério, então esta pessoa, tanto o homem que deixou a mulher, como a mulher que foi deixada, as outras pessoas que vierem se interessar dela, estarão a cometer pecado. Para que isso não aconteça, então, querido amado, lembra-te que Deus não é um Deus que bate palma por causa da separação. Deus não está de acordo que você tem que separar com a sua esposa porque ela não cozinha bem, porque ela não te dá atenção, porque ela não fala contigo quando se acorda, porque ela não vai quando você diz. Essas não são razões para que você se separe dela. Acredito que a Bíblia também declara que só permanecemos maridos das nossas esposas enquanto vivemos. Depois da morte, quem ficar é livre de pegar quem quiser. Mas ai daquele que fica aí a pensar, não, que ela morra já para que eu pegue uma outra. Antes que ela morra, saiba que você já é um suicida. Você já matou a ela. Por quê? Porque já estás aqui a fazer a tua vontade do seu coração, conforme a Bíblia declara que aquele que ver uma mulher e interessar-se com ela já está a cometer pecado. Mas você não foi na cama com ela, como é que já está a cometer pecado? Sim, esta é a palavra do Senhor. Portanto, ninguém pode desejar que o seu parceiro morra para que pegue uma outra pessoa. Não. Quem assim faz, já matou. Que a paz do Senhor Jesus Cristo já consigo, na unidade do Espírito Santo. Vamos tomar um minuto de oração, porque eu sei que a oração liberta. Ok? Tens um copo com água aí, pega aí, põe de lado e eu vou abençoar esse copo com água. Quando terminar a oração, usando a fé,
Você vai beber e você terá a paz, terás a alegria. Estás doente, Deus vai curar. Porque esse é o objetivo daquele que prega. Pregar, curar os enfermos, libertar os que estão cativos. E se elas crerem, batizá-las em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ok? Vamos à oração. Glória a Ti, Santo de Israel, por mais um minuto de graça, Senhor. A Bíblia me declara que mais vale um minuto na presença do Senhor do que 1000 anos fora. Valeu a pena nós termos estado aqui, Senhor, para aprendermos consigo, meu Deus. Foi muito bom essa lição, para mim pelo menos foi muito bom. E por que não para esse irmão também? Por que não para essa irmã, Senhor? Pai, eu sei que sou limitado nas minhas explicações, mas o Espírito Santo do Senhor é profundo e é mestre para instruir. Então, Senhor, toma as profundezas desse coração, toma de assalto as profundezas da mente deste irmão, desta irmã, desta pessoa que está a nos ouvir, Senhor. Querido Pai, Tu que permites as coisas no seu tempo, obrigado por ter permitido o dia da libertação dessa pessoa. Senhor, Estou a pedir a Tua graça, a Tua misericórdia sobre esse irmão, sobre essa irmã, que antes pensava de uma maneira, que agora entendeu que Tu não és um Deus favorável ao divórcio, Tu não és um Deus favorável à deslealidade, à falsidade e à mentira. Hoje, Senhor, esta vida é nova. Eu declaro ela uma nova vida diante de Ti, Senhor. Abençoa esta água, este copo com água, Senhor, e qualquer coisa que essa pessoa tenha colocado ali, mas pela fé. Ela colocou um pão, abençoa. Colocou um copo com água, abençoa. Senhor, que esta água, Senhor, que sirva como medicamento. Que esta coisa que essa pessoa colocou ali pela fé, que sirva como medicamento para destruir agora o poder do maligno que andou a usar essa pessoa a ser enfracassada em tudo e por nada. Eu te declaro, irmão, liberto. Te declaro, irmão, curado. Curada, irmã, em nome de Jesus Cristo. Nós estamos aqui com a graça e o poder do Espírito Santo para te dizer que o nosso Deus não falha. E se você crer, diga amém, amém, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois foi o nosso estudo bíblico de hoje. Alegra-te, porque Deus te ama e ama toda a sua casa. Eu sou o irmão Fidel e com muito prazer aqui sempre estarei para lhe trazer a palavra de fé. Até a próxima. Tchau.